Saudações. Feliz e infelizmente é a última aula do nosso curso para mim. Felizmente porque foi um trabalho muito árduo deixar tudo isso em ordem até então. Essa aula vai estar saindo depois do prazo inicial do meu curso. E, bem, foi difícil e eu precisei de muita ajuda. A Midori e a Poliana foram indispensáveis para a edição desses vídeos. O meu trabalho de pesquisa foi muito pesado também, houve muita preparação prévia para a montagem disso. Mas infelizmente, porque, bem, a receptividade do curso, e essa aula está sendo gravada depois de ele se iniciar, a receptividade que eu tenho visto tem me dado enorme satisfação, e a gente teve um curso com mais de 500 inscritos. Isso é muito recompensador para mim e para os demais membros do núcleo. No entanto, não seja por isso. Eu espero encontrar boa parte de vocês, se possível todos, em muitos outros vídeos. E, enfim, a gente já tem planejadas séries de vídeos sobre temas específicos. Eu quero trazer reviews de livros sobre estudos japoneses. Eu quero trazer vídeos sobre acontecimentos políticos específicos. Eu quero trazer vídeos só explorando conceitos, como, por exemplo, explorando melhor o conceito de chique, etc. Eu quero tentar trazer vídeos mais breves para vocês. De verdade, de coração. Eu não posso prometer uma taxa de locução verbal mais alta do que eu tenho. Infelizmente eu não posso. Mas eu quero trazer um conteúdo mais curto, assim, que possa ser digerível no almoço ou coisa parecida. Por favor, não ponham os vídeos do nosso canal antes de dormir, assim, para pegar no sono, porque eu vou ficar realmente chateado. Mas, fora isso, além de vídeos curtos, sim, a gente pretende também continuar com vídeos mais longos e vídeos em séries estruturadas e tudo mais. E ao fim dessa aula, e para quem for participar da live, a gente vai falar um pouco mais disso e tudo mais. Mas o que eu queria propor para hoje é, assim, dentro das nossas possibilidades tecnológicas, o mais lúdico que foi possível fazer. Mas eu queria propor uma viagem imaginária para dentro da vida daqueles que são muitas vezes ignorados, deixados de lado na grande maioria dos estudos. E eu assumo minha parte da culpa, porque eu, por exemplo, minha especialidade de estudos mesmo, minha área de pesquisa, minha área de atuação, é o desenvolvimento dos samurais enquanto estamento guerreiro no medievo japonês. Pô, é muito legal estudar ali um monte de gente se matando em cima de cavalo, com arco e flecha e tudo mais, porque não, o samurai não é reconhecido, na grande maioria da sua história, ele não é reconhecido pelo uso da espada, mas pelo uso do arco e flecha de cima do cavalo. Essa tradição, essa ligação do samurai com a espada, ela é um fenômeno muito mais do período em que o samurai já não vai mais à guerra, do que do período em que de fato ele estava guerreando, ou seja, muito mais uma tradição do período Edo. Mas a verdade é que se qualquer um de nós fosse jogado no Japão, a gente provavelmente não ia nascer no estamento samurai ou na alta aristocracia. A gente já está muito provavelmente entre as massas que plantavam e que formavam a base da sociedade japonesa.
Então, eu acho que essa aula talvez seja, inclusive, a mais importante do curso, porque se falou muito de Shonen e tudo mais, mas quem vivia nele? E a gente falou das classes proprietárias e das classes oficiais, mas quem plantava? Como era a vida dessas pessoas? Então é isso que eu quero tratar um pouquinho hoje. Então, dentro das nossas muito grandes limitações tecnológicas, eu pretendo levar vocês para uma viagem imaginária para um shonen japonês. Até já, eu espero. Comecemos então agora a nossa viagem imaginária. Aqui, nessa maquete que vocês veem diante de vocês, ficaria supostamente um shonen típico, um modelo ideal. Mas, se o curso foi dado com alguma competência até agora, vocês devem saber que tal coisa não existia. Como a gente pode observar, esse shonen parece estar muito bem localizado, em terras predominantemente planas, embora a gente consiga ver ao norte despontar algum relevo. Talvez vocês estejam observando esse shonen do alto de um morro, talvez algum de vocês seja um tengu disfarçado. Eu ainda não sei. Onde será que ficaria esse shonen? Num vale, numa planície? Ele certamente não parece ser um shonen costeiro. Se a gente parar para analisar um pouco mais calmamente o que a gente tem diante de nós podemos perceber que, bem, há uma série de campos para cultivo, e parece haver uma mistura entre campos alagadiços e campos de agricultura seca. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, a gente vê um pequeno aglomerado de residências bem no centro do shonen. Seria uma aldeia nuclear orgânica, onde os camponeses, os cultivadores, residiriam próximos uns dos outros. Como a gente viu em alguns poucos exemplos de shonen que tivemos oportunidade de examinar no curso, a gente viu que muitos shonen possuíam várias aldeias. Esse tem apenas uma, ou talvez estejamos vendo apenas uma porção da propriedade. Falando da agricultura novamente, então, certamente temos diante de nós arrozais, mas com toda certeza haviam campos destinados à agricultura seca, onde a gente pode imaginar com muita precisão que se plantasse gêneros como painço, cevada, trigo sarraceno, gergelim, centeio, todos esses cereais fundamentais para a vida dos camponeses. Além disso, provavelmente ainda incluíam outros gêneros como soja, ervilhas, feijões, e em hortas próximas às residências, ou às vezes até mesmo anexas às residências dos cultivadores, diferentes tipos de legume. A gente ainda pode imaginar que a planta perila fosse plantada em pomares, assim como o linho e o cânhamo e amoreiras. A planta perila era usada, por exemplo, para extrair um óleo que servia para manter acesas as lamparinas, enquanto o linho e o cânhamo eram usados para a fabricação de tecidos. E a amoreira também era usada para a sericultura, a produção de seda. E não é difícil imaginar que nessas áreas que não estão tomadas por campos
nesse sistema muito bem dividido, a gente pode ver algumas árvores espalhadas, muito provavelmente formando pomares de árvores frutíferas, além de possivelmente amoreiras e outras árvores, como a gente já citou. E é muito possível imaginar que ao fundo, ao norte do Shoen, onde o terreno começa a se elevar, houvesse por ali um bosque e que dali camponeses viessem a coletar frutos silvestres, como também pudessem colher lá outros gêneros, assim como plantar gêneros como, por exemplo, tubérculos como o tokoro, semelhante ao inhame. Vamos aproveitar enquanto ainda temos essa visão privilegiada do Shoen, como alguém que o vê de longe, de fora do alto de um monte, ou sobrevoando a região, para fazer mais alguns comentários. Eu falei da agricultura seca. Pois bem, o arroz era muito pouco comido pelos camponeses. Essa é a grande questão aqui, especialmente os mais pobres, já que o seu valor era muito alto. No pagamento de tributos e tudo mais, o arroz era essencial. E o excedente podia ser vendido para obter condições de vida melhores. Então, esses outros gêneros alimentícios, esses grãos em campos secos, eram essenciais para a sobrevivência dos camponeses. Além disso, os campos secos tinham, por natureza, desde o princípio do Estado japonês, tributos menores, pois eles, aqui no período medieval pelo menos, eram considerados como uma extensão da residência dos cultivadores. E eram os camponeses e não os proprietários ou os oficiais do Shoen que detinham o controle sobre o plantio desses outros gêneros que não o arroz. Falando ainda de agricultura pelo século XIII, a agricultura no Japão passa a ver melhorias muito visíveis, muito sentidas, como uma maior difusão do uso de animais de tração, do arado, uso de esterco e restos de planta como fertilizantes, a roda d'água para irrigação e o duplo plantio de campos. E quando eu falo de duplo plantio, o que eu estou dizendo aqui? Tratava-se mais ou menos do seguinte: no outono, após a colheita de arroz, os arrozais eram drenados, claro, de acordo com as possibilidades de se drenar esses arrozais, né? E ali eram plantados grãos de agricultura seca, muitas vezes queimando madeira em cima dos campos para aumentar a fertilidade do solo. Fora isso, algumas vezes alguns campos no Shoen eram plantados só ocasionalmente, deixados descansar por anos para evitar o desgaste do solo, por exemplo. E por fim, cabe ressaltar aqui que os campos de plantio constituíam só uma pequena parcela do Shoen, que também era composto por pântanos, bosques, regiões alagadas, campos abandonados e inúmeras outras possíveis particularidades topográficas a depender de cada Shoen. Como a gente já viu, essas áreas eram essenciais para a sobrevivência dos habitantes do Shoen. Além da coleta de frutos silvestres, por exemplo, camponeses às vezes caçavam nos bosques e pescavam nos rios. A pesca geralmente se dava com rede ou às vezes com o uso de cormorões. Bem, vamos nos aproximar um pouco agora e dar uma volta no coração do Shoen, ao menos no que diz respeito à nossa aula, a essa nossa aula, ou seja, a vida dos camponeses. Qual é a primeira coisa que pode se perceber aqui muito claramente? Há uma disparidade muito grande no tamanho das residências.
a gente vê umas residências muito maiores do que as outras. E a segunda é a existência aqui de uma aldeia nuclear, ou seja, essa aldeia ela forma um núcleo de residências agrupadas. Se por um acaso esse Shoen datasse do período Heian, ou até mesmo boa parte do período Kamakura, dificilmente a gente ia ver esse padrão de vila, de aldeia nuclear. Até o século XIV era muito mais comum encontrar residências dos camponeses afastadas umas das outras, às vezes formando pequenos núcleos de 3 residências, muitas vezes de parentes, mas casas com dezenas de metros de distância, às vezes algumas isoladas até em às vezes centenas de metros de distância, no mesmo Shoen. A partir do século XIV, no entanto, a gente passa a ver o surgimento mais e mais dessas aldeias nucleares que a gente está vendo. Bem, quando a gente fala de tamanho de residência, diferença, disparidade de tamanho de residência, a primeira coisa que fica clara aqui é uma estratificação social, uma diferença no nível social de um camponês para outro. Que tipos sociais, que tipos de camponeses que a gente veria aqui dentro, que tipos de cultivadores, como eles estariam divididos num Shoen? Bem, no topo da hierarquia dos cultivadores vem uma figura que já deve estar familiar para a maioria de vocês, os Myoshu. Os Myoshu eram responsáveis pelos Myoden, os campos que levavam um nome e sobre os quais os Myoshu eram responsáveis por pagar tributos. Campos grandes, geralmente. Uma média de 2 a 3 cho, mas às vezes menores e às vezes maiores. E quando eu falo menores e maiores, às vezes podiam ser bem menores ou bem maiores. Mas uma média boa seria essa. Abaixo deles ficava uma classe, porque os Myoshu eles formavam uma espécie de classe média agrícola. Por que eu digo isso? Porque na verdade abaixo deles ficava uma classe de pequenos cultivadores e os Myoshu cada vez menos vão se ocupando da atividade agrícola por excelência e vão deixando elas para dependentes, como pequenos cultivadores que alugavam uma parcela do seu myo e pagavam aluguel para ele. Disso ele tirava uma parte para pagar os tributos e uma parte ele tirava de lucro. Além disso, esses pequenos cultivadores às vezes podiam agrupadamente cultivar coletivamente um myo que tivesse um nome fictício, que não tivesse um Myoshu de grande estirpe por excelência, mas um representante deles ali que pagasse os tributos locais. Então nem sempre o Myoshu é um magnata. Às vezes um Myoshu é o escolhido para pagar os tributos dentre um myo formado por pequenos cultivadores coletivamente. Mas no geral os Myoshu estavam no topo da hierarquia dos cultivadores. Depois desses pequenos cultivadores, inclusive sobre esses pequenos cultivadores, é muito interessante falar o seguinte: muitas vezes eles podiam residir em um Shoen e cultivar também terras de Shoen vizinhos. Então eles podiam cultivar campos em diversos lugares próximos, pagando tributos a mais de um proprietário, mais de um senhor. E por fim, na base da base, temos os Genin, que seriam os escravos e que eram amplamente usados para o cultivo, tanto pelos Myoshu, quanto pelos Jitō, quanto por outros oficiais do Shoen, quanto pelas classes proprietárias em campos isentos próprios, explorados às vezes apenas ou majoritariamente pelos Genin.
No entanto, os genin não eram uma maioria, a gente não vê um regime de escravidão majoritária, a exploração do solo não era majoritariamente dada por trabalho escravo. Sobre os genin, cabe ressaltar algumas coisas aqui. Como alguém se tornava escravo no Japão? Às vezes eles podiam se tornar escravos por dívidas, por exemplo. Alguns dito prendiam, amarravam o camponês para que ele não fugisse, e alguns o tornavam genin, confiscavam seus bens e etc. por dívidas. Mas era muito comum que eles se vendessem ou vendessem filhos ou membros da sua família, especialmente em momentos de crise. No século XIII a gente vê a grande fome Kang, de 1229 a 1232, e Shoga, de 1257 a 1260, que são duas grandes crises de fome que avassalam o Japão inteiro. E muitos cultivadores passam a vender os seus filhos como genin, vender eles como escravos para um myosho, para um jito, para quem quer que seja. Isso pode parecer cruel para nós, visto de fora, no entanto, muitas vezes isso era uma estratégia para que o filho pudesse sobreviver em vez de morrer de fome. Com a melhora nas condições de vida dos camponeses no século XIV e XV, no entanto, a gente vai vendo uma queda drástica do número de genin. E por fim a gente vê um outro tipo no Shoen também, que são os moto, que seriam transeuntes itinerantes que vagavam de campos a campos em busca de oportunidades, às vezes residindo por um tempo curto numa região e logo depois mudando-se, e assim por diante. Bem, agora vamos comentar um pouquinho sobre que tipo de casas todos esses camponeses residiam. Bem, na verdade, os pequenos cultivadores por muito tempo no Japão residiram em residências muito primitivas que em nada diferenciavam-se quase das residências do período Yayoi, que a gente tem por pré-história japonesa. Eles residiam no que em inglês se convencionou chamar de pit dwelling, que eram casas escavadas, fazia-se uma cova e construía-se a casa no buraco. Mas a gente vê isso começar a mudar pelo fim do século XIV, pelo fim do século XIII e pelo século XIV, com as melhoras das condições de vida. E os myosho já habitavam residências um tanto maiores, com alguns cômodos, com tatame, e os mais afortunados às vezes possuíam uma espada, um cavalo, algumas vacas, baús para guardar trajes cerimoniais, um amplo número de implementos agrícolas e, é claro, os myosho, parte deles vão se tornando samurais ou já são. Então, aí eles tendiam eles poderiam possuir uma armadura simples ou coisa assim, ou às vezes algo até de maior valor, né? E os outros camponeses, pequenos cultivadores, porque os genin viviam nas residências dos seus senhores, geralmente em anexos a elas. Os pequenos cultivadores, quando as condições de vida deles começam a melhorar, passam a habitar casas geralmente com vigas de madeira fincadas diretamente no solo, em vez de em fundações de pedra, com 1 a 2 cômodos, bastante escuras e pequenas, com o chão geralmente sendo de terra batida, com palha por cima, e as paredes feitas de argila e não de tábuas de madeira, porque fazer tábuas de madeira era um processo caro e trabalhoso. Bem, agora dando prosseguimento ao nosso passeio muito rapidamente, eu ainda quero levar vocês a mais 4 estruturas, mas brevemente, porque o principal foi visto. Aqui, as primeiras 2 delas ficam ao norte. A gente tem, primeiramente, o Mandokoro. O que seria ele? Seria um conjunto de escritórios administrativos onde os shokan, os funcionários que administram o shoen, conduziriam
suas tarefas administrativas. Então aqui a gente provavelmente poderia encontrar coisas como registros documentais da administração do Shoen, às vezes armazém de grãos armazenados em celeiros, etc. Quem sabe algum estábulo, quem sabe quem sabe os prédios pudessem ser guardados pelo Kondei Dokoro, se fosse o caso, ou seja, pela milícia local do Shoen. Tudo variava de Shoen a Shoen. E a gente vê ao fundo do Mandokoro um bosque, e bem no cantinho dele a gente vê o que é um lago de retenção. Esses lagos eram lagos escavados muitas vezes pelos próprios camponeses, por iniciativa deles, às vezes com incentivo ou com pressão dos proprietários oficiais também, mas isso variava. E esses lagos eles eram muito importantes porque eles serviam de reservatórios de água que escoavam nos sistemas de irrigação para os campos alagadiços, como vocês podem ver pelos sulcos, pelos diques que levam a água até os campos. E muito perto do Mandokoro a gente vê o templo. O templo ou santuário, vai depender de Shoen, ou às vezes uma mistura de templo e santuário. Não pensem aqui em Shinto e budismo como coisas diferentes, separadas. Não havia uma separação clara da religião, as coisas se davam de maneira muito mais turva nesse período, e a gente poderia discorrer infinitamente sobre isso, mas deixaremos para ocasiões futuras. Aqui no santuário, o templo local, essa era possivelmente a estrutura mais importante do Shoen na vida dos cultivadores, porque era um espaço de socialização comunitária, onde os membros da Miyasa, a assembleia local do templo, composta pelos cultivadores mais ricos, reuniam-se para planejar as festividades religiosas locais, e também era um espaço para discussão e resolução de problemas e conflitos da comunidade. Os membros mais pobres, a princípio, são excluídos da participação da Miyasa, mas eles não são excluídos das festividades, dos festivais religiosos, nem os genin são. E, por fim, a gente tem um lugar um tanto mais temido. Aqui dá muito a impressão de um Shoen da região de Kanto, mas não só Kanto tinha esse parâmetro, que era de o samurai predominante no local, porque a gente podia estar falando de um samurai com outros myoshu como vassalos dele, mas aqui a gente vê a yashiki, a mansão de um samurai muito provavelmente proeminente, muito provavelmente um jito, vamos supor. E em Kanto isso era mais claro. Eles costumavam construir suas residências num campo elevado, cercando elas com um fosso e com muros baixos de madeira. Mas, enfim, a gente não tem castelos no Japão nessa época, e esse é um dos mais próximos modelos de fortificação que a gente tem nos séculos 13 e 14. A gente tem uns proto-castelos que são mais avançados do que isso, mas são preparados para a guerra e fazem uso da topografia. Não é o caso aqui. Aqui, quando a gente fala de posições fortificadas, esse era o mais avançado que se tinha até o século 14. No século 15 começa a haver uma mudança disso, mas já em outra estrutura social, né? Em outra forma de ocupação de terra e etc. E, por fim, por último, a gente vê que esse Shoen tem um mercado próprio. E era muito comum terem mercados nos Shoen, mas eles geralmente, esses mercados, as estruturas existiam, mas eles eram abertos em dias específicos do mês. Às vezes no dia 13, às vezes no dia 6, às vezes no dia 9.
de cada mês. Mas era muito mais comum eles ficarem aos arredores do templo, santuário local, ou aos arredores da yashiki do Jito ou do Gesso, da figura mais poderosa no local. Se a gente vê um mercado separado aqui, a gente já vê que tem uma grande estrada que leva ao Shoen, é porque a gente está falando de um mercado que já está ganhando uma proeminência regional. O que acontece? Nesses mercados, vendedores itinerantes vinham, mercadores itinerantes vinham para comprar produtos locais e vender o que eles traziam consigo. Então era possível aí a gente ver comércio de itens que iam desde cânhamo, soja, sementes de gergelim, feijões, arroz, cevada, óleo para lamparinas, papel, facas, enxadas de ferro e outros implementos agrícolas de ferro, peixes frescos, sal, tecidos. E se o Shoen, por um acaso, ficasse em uma rota comercial ou de grande tráfego, como numa grande estrada, e talvez esse seja o caso aqui, ou aqueles Shoen costeiros, como a gente viu no mapa que mostrava as posses do Saionji Kitsune e da família Saionji, que ficavam em rotas comerciais que iam até a China. Nesses Shoen mais bem privilegiados era possível formar mercados que ganhavam proeminência regional e depois de um tempo tornavam-se mais fixos, onde era possível obter itens como armas, armaduras, sedas ou até mesmo itens de luxo de Kyoto, Nara ou às vezes da própria China. E pelo século XIV torna-se comum os Shoen localizados nos arredores de Kinai e em Kinai em si fabricarem bens locais como cortinados de bambu, noodles de farinha, vinagre e malte de arroz, óleo de perila e outras coisas assim, exclusivamente para venda em mercados em Nara, Kyoto, Sakai e Otsu. Então a gente já vê a formação dos centros comerciais nessa época. E esses camponeses vão começar a formar za, que seriam guildas de ofício, que também existem nas cidades. Agora vamos parar nossa jornada aqui e voltemos à aula. Ok, a gente falou um pouquinho da sociedade camponesa e eu não vou poder explorar tudo que eu gostaria de explorar sobre o tema. Mais uma vez, ficar na dívida. Mas tem um pouco mais que pode ser falado, sim. Por exemplo, algo muito importante que não foi tocado até agora. Como se dava a estrutura familiar desse pessoal todo? Bem, os casamentos camponeses no Japão, eles tinham, até o século XIII, muito marcadamente um caráter do local. O que significa um casamento do local? Significa um casamento onde, quando os dois se casam, cada um continua por um tempo, pelo menos, ou às vezes para o resto da vida, mas no caso japonês havia uma fase do local. Cada um continua vivendo dentro do seu núcleo familiar. Então, os dois se casam e o esposo vai fazer visitas noturnas à esposa na casa da família dela. Eu não preciso comentar sobre a intimidade dos camponeses japoneses da Idade Média. Vocês podem imaginar o que eles iam fazer nessas visitas. Bem, eles ficavam cada um morando junto com seus núcleos familiares. Por que isso? Porque as famílias eram muito frágeis até então. E tirar um homem ou uma mulher da força de trabalho, um homem ou uma mulher adultos, da força de trabalho de um núcleo familiar, era oneroso.
era pesado. Então tem um caráter do local muito forte. Geralmente tem uma fase do local do casamento. Depois o casamento vira ou neolocal ou vira local. Vira local seria ir morar com a família do esposo. Vire de vir, homem, latim. Né? O latim medieval é vir. Daí que vem viril e etc. Enfim. No entanto, as condições de vida dos camponeses vão melhorando pela segunda metade do século XIII, especialmente do XIV em diante. E isso possibilita uma maior estabilidade dos núcleos familiares. E com essa maior estabilidade, a gente vê um aumento nos casamentos patrilineares e birilocais. Ou seja, assim, a família se torna mais estável, o núcleo familiar se torna mais estável, mas a mulher perde autonomia. Então é assim uma via de mão dupla, né? Depende de onde estiver olhando. Se estiver olhando pela perspectiva da estabilidade familiar, melhora. Se estiver olhando pela perspectiva da autonomia feminina, há um declínio. E o século XIV é o século do declínio da autonomia feminina no Japão. Isso já foi comentado no curso brevemente sobre as mulheres das famílias samurais, que no século XIII até exerciam função de ditoi, etc. E no século XIV vão cada vez mais sendo deixadas de lado nas heranças. E o mesmo padrão também foi comentado, começou a se repetir na aristocracia. Dentro dos camponeses não foi diferente. Tanto é que pelo século XIV a gente vê o surgimento de dotes da parte da esposa, prática que não existia no Japão. Os casamentos até então eles eram muito solúveis, eram arranjos muito informais, especialmente nesse período do local, eu presumo. Aí é um achismo meu, mas é o que em inglês a gente chama de uneducated guess. Eu diria que a fase mais frágil do casamento é nesse período do local. Mas eles eram arranjos bem formais e eles vão se formalizando no século XIV em diante. Só que eles vão se formalizando dentro de uma estrutura patriarcal. Né? Outro assunto que não pode deixar de ser tratado é a questão da mortalidade infantil. Não era exclusividade do Japão, mas na verdade, dentre todo o mundo pré-moderno, me arriscaria dizer pré-contemporâneo, pré-antibióticos, quem sabe, a mortalidade infantil foi um problema seríssimo por quase toda a história humana. Quando a gente pega, por exemplo, a expectativa de vida na Idade Média, 30 e tantos anos de idade, quem não leu um estudo sobre demografia e não entende como isso funciona, pensa, era comum que se morresse pelos 30 e tantos anos de idade. Alguém com 30 e tantos, na Idade Média, já era considerado velho. Não tem nada a ver com isso. Vou explicar para quem não sabe como funciona, porque um dia eu também não soube como funcionava. O que se faz para tirar a expectativa de vida? A gente pega quem vivia mais e a gente pega quem vivia menos. E aí a gente faz uma média. Então tinha muita gente que vivia até 60, 70 anos de idade, tinha tanto na Idade Média Europeia quanto na japonesa, quanto em vários outros cantos do globo, gente que nesses períodos ia até os 90 anos de idade. A questão a mortalidade infantil era tão grande que quando a gente faz essa média,
a expectativa de vida às vezes girava em torno de 30 e tantos. Era tão comum uma criança morrer até os 7 anos de idade no Japão medieval, dentre as famílias camponesas especialmente, que não eram parte da elite, que a criança era considerada do mundo até os 7 anos de idade, não da família. Parece que havia até uma cultura de evitar criar laços muito fortes até aí, porque havia uma altíssima possibilidade dessa criança morrer. E a vida dos camponeses melhora do século XIV em diante, mas a mortalidade infantil continua altíssima. É um problema que, como eu disse, assolou a humanidade durante boa parte da sua história. Uma criança morrer com menos de 7 anos de idade não era nada incomum. Tanto é que não se fazia um rito fúnebre apropriado nem nada. Se abandonava o corpo no mato. Era assim que se lidava com a questão. Porque era comum demais, infelizmente. Bem, nesse período, no período medieval japonês, a gente vê o surgimento de formas de religiosidade japonesas muito interessantes, e formas de religiosidade popular, inclusive. E aí cabe umas notas, e a primeira delas é: se vocês têm por visão um Shinto que tem aí mitos estruturantes de Izanagi, Izanami, Amaterasu e etc e tal, e que tem um panteão estruturado e que, enfim, se cultuava desse jeito, como uma mitologia, etc. Esqueçam tudo isso. A religiosidade japonesa não funcionava assim. A religiosidade grega também não funcionava como a mitologia grega funcionava. A religiosidade sempre funciona de uma maneira muito mais difusa e confusa, e etc. E é um tópico que eu adoraria explorar mais a fundo aqui, mas o tempo não vai deixar. O que eu posso dizer é que, bem, não havia Shinto separado de budismo. O Shinto cresceu em simbiose com o budismo por séculos no Japão. E o Shinto tinha características muito locais e tal, regionais, próprias de cada lugar. Então, uma aldeia de camponeses montanhesa ia ter práticas religiosas diferentes de uma aldeia costeira, por exemplo. E o budismo estava junto, estava misturado, não tinha uma separação clara dessas coisas. Mas a gente vê também surgir nessa época um budismo de caráter soteriológico, com alto grau de apelação às massas, que é caráter soteriológico. Nos estudos religiosos e dentro da teologia e tudo mais, a soteriologia seria a doutrina da salvação. Então a gente vê correntes de budismo que pregam uma salvação, ou seja, a possibilidade de tu reencarnar num paraíso. E eu gostaria de explorar os porquês disso, mas não dá. O que eu posso dizer é: o camponês medieval japonês, o japonês medieval em si, para ele estava muito claro que ele estava vivendo no Mappō, que seria o tempo do declínio da lei budista. Então, os japoneses medievais, assim como os cristãos europeus, acreditavam que eles estavam vivendo um período não de fim de mundo exatamente, mas um período de declínio espiritual, que era o fim, pelo menos, de um ciclo ali, que só se veria declínio, etc. Há escatologia dentro do budismo, há doutrina do fim dos tempos dentro do budismo. Ela funciona, ela se articula, obviamente, de maneira diferente do que isso se articula no cristianismo,
Mas existe isso dentro do budismo. Aí algum budista pode dizer, não, mas não é assim. Não. Do ponto de vista histórico, para o budismo popular havia. Se a teologia formal budista diz que não, é outra história. Mas a teologia budista formal da época, de muitas escolas budistas, dizia que havia. Não é à toa que a gente ouve muito do Zen e pensa, o budismo japonês deve ser, em maioria, Zen, né? Porque é o budismo que, aí com os hippies e com o movimento, determinados movimentos literários e artísticos do Ocidente, eles trouxeram o Zen para o Ocidente e foi assim o retrato do budismo aqui. Mas não, o Zen não é o budismo com o maior número de aderentes no Japão. O budismo com o maior número de aderentes no Japão é o Terra Pura, o Jodo, que é um budismo que promete que se tu orar para Namu Amida Butsu, que seria uma oração em nome de do Buda Amitabha, do Buda Amida em japonês, ele vai te salvar e tu vai reencarnar no paraíso ocidental, onde lá tu vai poder alcançar o Nirvana. Porque o objetivo final do budismo não é alcançar o paraíso, como seria no cristianismo, supondo, para o crente, para o fiel. Mas sim o Nirvana. Só que dentro do Mapô, o Nirvana não é possível pelos seus próprios meios. Ele só é possível se tu reencarnar fora dessa existência, dentro do paraíso de Amida Buda. Para esses sectos, pelo menos. Só que esses sectos têm enorme aderência popular. Até porque eles são sectos que muitas vezes eles não cobram uma rigidez. Bem, eles não cobram de fato a rigidez monástica. Tanto é que os monges do Terra Pura se casavam, formavam famílias, etc. E inclusive isso dá formas para como boa parte do budismo japonês é conduzido hoje. Monge japonês, eu não vou dizer que em todas as escolas, em todos os sectos e etc, porque não é, mas monge de budismo japonês de muitas variantes pode sim se casar e etc. E no Terra Pura isso é extremamente aceitável. E a gente tem as figuras dos Hijiri também, que são monges de budismo esotérico, de um ramo do Shingon, que é um tipo específico de budismo esotérico. Eles são figuras com grande contato com os camponeses. E aí a gente tem a figura do Chogen, um monge que viveu de 1121 a 1206. E ele foi responsável por administrar em nome do Todaiji, grande templo de Nara, diversas propriedades do Todaiji para aqueles projetos de reconstrução depois que o Todaiji foi queimado pelos Taira na Guerra Genpei. Mas o Chogen era um Hijiri, ele era um monge que não era de um establishment, de um grande templo, etc. Eles eram monges meio que na informalidade, monges não afiliados a templos e etc. E eles eram monges que viam no trabalho, nas obras públicas, no construir uma ponte, no cavar um lago de irrigação, revitalizar um sistema de irrigação, construir um templo. Eles viam nesses trabalhos modos de exercer sua religiosidade, obter karma positivo. E essas figuras elas são muito próximas da população. O Chogen, por exemplo, ele teve todos esses projetos para o Todaiji, mas ele ajudou a revitalizar o lago Suyama, que era um lago de irrigação,
para a represa de água, da qual 50 comunidades de camponeses de diferentes Shoen e Kokugaryō também dependiam para sobreviver. E aquilo estava às ruínas, e ele, os camponeses pediram auxílio dele, ele os ajudou, e ele pediu fundos para a restauração do lago, porque ele tinha sua influência, e ele foi auxiliado por camponeses, monges noviços, mendigos, por todos os estratos sociais possíveis na restauração desse projeto, nesse projeto de restauração do lago Fuyama. E aí a gente vê que esse tipo de coisa ia para além das fronteiras do Shoen, da aldeia, etc. A gente vê 50 comunidades camponesas que dependiam de uma mesma fonte, colaborando entre si. Claro que à frente delas uma grande figura monástica de enorme respeito e prestígio, mas colaborando uns com os outros para levar isso para frente. Esses monges eles eram muito bem vistos, porque pela sua falta de afiliação e por essa sua ênfase nas obras, eles eram tidos como monges que não estavam em busca de engrandecimento pessoal, riqueza pessoal, etc., que era um problema dentre o grande establishment budista do Japão. Porque quando a gente vai pegar os grandes abades dos grandes templos, a gente começa a ver um monte de filhos secundário e terciário de ramos Fujiwara e príncipes imperiais. Então é mais ou menos a figura que a gente vê na Europa também, onde a gente vê vários bispos que se originaram na nobreza, são secundogênitos e assim por diante. E eu queria falar um pouquinho sobre a resistência camponesa e organização comunitária que começa a surgir. A gente vê pelo século XIV a organização das Soumura, que vai realmente deslanchar assim, no século XV, especialmente no XVI. Mas é um fenômeno incrível, porque são camponeses em busca de autodeterminação. E a gente vê revoltas camponesas no século XV, por exemplo, surge uma classe financista em Kyoto. Surge uma classe muito rica de fabricantes de sake e donos de armazéns de grãos que têm recursos para fazer empréstimos. E eles enriquecem mais através da cobrança de juros. E eles vão endividando uma enorme parcela do campesinato e também de pequenos samurais. E começam a surgir revoltas camponesas no século XV, onde camponeses invadem Kyoto, invadem as casas desses financistas e rasgam as contas e rasgam os registros de dívidas e etc. E quando o Bakufu manda forças para coibirem esse movimento, tem muitos samurais que se juntam aos camponeses porque eles também estavam endividados. A gente vê na província de Iga, durante o século XVI, quase um século, onde várias ligas camponesas formaram a federação e conseguiram manter o território deles autogovernado, sem pagar tributos a classes proprietárias e sem pagar tributos a Shugo Daimyo, a Sengoku Daimyo, etc. Os Daimyo tentaram
invadir a província e tomar o território, etc. E não conseguiram. Não conseguiram, porque era uma liga de várias comunidades camponesas, onde haviam elementos samurais que ajudavam a treinar esses camponeses, formavam as lideranças das comunidades, mas samurais baixos, sem grande propriedade nem nada disso. Iga é um terreno, tem uma topografia extremamente montanhosa, e eles treinavam esses camponeses em táticas de guerrilha, e esses camponeses conheciam muito bem os terrenos, o terreno local, e ninguém conseguia invadir. Não à toa é dessa região que surge muito do mito do ninja, do shinobi. É um tópico que precisa ser estudado academicamente para ontem. Não há bons trabalhos, não há trabalhos acadêmicos sobre isso em línguas ocidentais, pelo menos, acessíveis, conhecidos. Essas ligas de Iga só vão ser destruídas com Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, esses gigantes que também varreram o Japão todo, né? Aí de fato não havia o que resistisse. Enfim, eu gostaria de falar sobre uma série de outras coisas, sobre, por exemplo, os Etai e Rinin, e sobre outros tipos de grupos que eram camponeses, mas não eram agricultores, exerciam outras atividades, etc. Mas, infelizmente, a gente não vai ter tempo. Eu espero tratar desses assuntos em vídeos separados, em um curso que eu estou montando sobre o medievo japonês. Bem, mais informações serão dadas ao seu devido tempo. Mas eu posso falar mais desse assunto nas lives que eu me propus a fazer. Eu recebi preenchimento de formulário de alguns interessados, fiquei muito feliz. E assim, pessoal, não se acanhem, porque eu quero criar um espaço de socialização onde realmente as pessoas possam vir, perguntar e falar e trocar ideias e etc. Então, se tiverem interesse nisso, vamos juntos. Encerrando esse mini curso, eu gostaria de pedir mais uma vez, caso vocês tenham sobrevivido e gostado do conteúdo, eu peço para que se inscrevam no canal, porque isso vai ajudar muito a divulgar o nosso trabalho. E eu vi algo que eu já vejo há muito tempo, que é a gente falando da dificuldade que é estudar Japão no Brasil, e é verdade, é difícil, não é fácil, não. Mas juntos é possível. E é isso que a gente quer com o MEJAP e com tantos outros núcleos por aí, formar realmente redes de contato e de apoio mútuo para quem busca estudar essas temáticas, para dar amparo de pesquisa e realmente ver florescer o campo no Brasil. Então, se vocês têm interesse em pesquisar essa área, eu pedido para que se inscrevam no canal e entrem em contato conosco para qualquer dúvida ou pedido de indicação bibliográfica ou projeto de parceria, etc. é triplicado. Façam isso, podem contar conosco no que a gente puder ajudar em termos de qualquer coisa, na verdade, de indicação bibliográfica, de troca de ideias, de parcerias em eventos, etc. A gente está aqui para colaborar, porque o nosso interesse é ver a proliferação do campo e é ver a formação de uma rede solidária de estudantes, entusiastas e amantes da área. Finalmente, só me resta agora agradecer.
eu agradeço muito a recepção que eu vejo que esse curso já está tendo. Eu agradeço muito aos mais de 500 que se inscreveram nesse mini curso. E eu agradeço muito a Poliana e a Midori pela edição dos vídeos, a Tudo Nejap pelos anos e anos de trabalho conjunto que a gente tem. E há diversos, não vou nomear os professores da UFSC, porque seriam muitos e eu acabaria deixando um ou outro de lado, mas alguns professores na UFSC que foram muito importantes, tanto no NEJAP, que serviram ajudando o núcleo na figura de padrinhos e madrinhas, e não deixaram a ideia morrer, ajudaram a gente. Bem, o agradecimento especial vai além da organização do evento Diálogo sobre História, que também foi maravilhosa e nos ajudou muito a dar esse empurrão. Vai a vocês que se inscreveram, então aqui vem isso, eu espero até o final. E eu espero reencontrá-los em outros vídeos, em sessões ao vivo e assim por diante. Foi um grande prazer estar com vocês. Foi sofrido para mim gravar essas aulas, mas eu sei que para vocês vai estar sendo sofrido vê-las também. Mas eu espero que no fim das contas o saldo seja positivo para vocês, porque para mim foi incrivelmente positivo e engrandecedor. Um grande abraço a todos e espero reencontrá-los em breve. Até!